Bom, gente, então na parte 2, que é a parte anterior, a gente estava falando que houve uma ascensão da burguesia, como as cidades estavam efervescendo, elas dependiam do campo para vender suas mercadorias. Essa dependência do campo era esse aqui, primeiro, gerou uma pouca oferta de produtos, né? Porque a maioria das pessoas também queriam participar desse fluxo comercial. E como tinha pouca oferta de produto, os comerciantes, os burgueses, né, precisavam buscar esses produtos em outros lugares. Isso tudo gerou um aumento da rota comercial ali, do fluxo comercial, e essa busca de produtos além mar. Como eles tinham que atravessar os mares, isso tudo exigiu muita ciência. Então, nesse momento do Renascimento, há avanços científicos muito relevantes. A gente vai falar sobre isso depois. Coloquei aqui uma imagem das grandes navegações para representar esse momento. Então, o contexto de produção do classicismo, o Renascimento. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento cultural que rompeu, isso de forma bem genérica, né, que rompeu com o padrão de pensamento do período medieval, introduzindo a cultura laica. Então, esse é o principal marco do Renascimento, né? Ele rompe, lembra que o humanismo estava tentando romper, aqui se rompe a ideia de que Deus é a razão de tudo, que era típico do pensamento medieval, e passa-se a introduzir a cultura laica, que é uma cultura não religiosa. Não é que que se nega a Deus. Deus ainda existe, as instituições religiosas ainda existem, mas a razão de tudo não é mais Deus. A ciência tenta explicar as coisas, busca-se as motivações das coisas, tenta-se desvendar os mistérios. Né? Então foi um momento, o renascimento em si, a gente está falando de renascimento, que é um momento histórico em que teve o classicismo, que é um movimento artístico, viveu, né? Então, o classicismo é um movimento artístico que vive no contexto histórico do Renascimento. E o Renascimento ele foi um momento histórico de transição entre a Idade Moderna e entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ele durou entre os séculos 14 e 16. Se a gente voltar lá na linha do tempo, a gente pega aqui, ó, entre o século 14, que estaria por aqui, e 16 por aqui. Então, o Renascimento, ele pega todo o período do humanismo e classicismo. Antes disso, a gente tinha a Idade Média, e depois disso, a gente vai ter a Idade Moderna, tá? Então, pensando historicamente, o Renascimento é um momento de transição. Bom, e aí ele é um período de transição não só entre a Idade Média e a Idade Moderna, mas também um período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Isso é importantíssimo, que a gente deixe de ter aquele sistema feudal, que era a vida de subsistência, não se tinha opção, não tinha uma moeda, e passa a ter um sistema capital, né? Que é o que a gente vive até hoje. Então, quais são as principais diferenças entre o medievalismo e o renascentismo? Deus, no período medieval, a gente tinha Deus como centro do universo, o Renascimento, o homem como centro do universo. Verdade, no período medieval, era fundamentado na Bíblia. O que a Bíblia diz é a verdade absoluta. No período renascentista, a verdade é baseada em experimentos científicos. A ciência que dita a verdade. Aqui no período medieval, a política ainda é descentralizada. Por quê? Porque a gente estava ali naquele momento que o senhor, apesar de ter uma centralização ali no senhor feudal, no clero, na nobreza, quando com a ascensão dos burgueses, isso tudo fica meio perdido, né? Já no Renascimento, ela tem uma política centralizada, é o absolutismo monárquico, é o rei que manda e pronto. No medievalismo, você tem o feudalismo como um sistema econômico, já no Renascimento, o mercantilismo. No período medieval, a natureza, pensando a natureza humana, é o local do pecado, o ser humano, o corpo humano é o lugar que leva ao pecado. Já no período do Renascimento, o ser humano, a natureza humana, é o lugar da harmonia, do equilíbrio, dos prazeres da carne, da busca do belo, da perfeição, né? É a busca do prazer, independente se vai levar ao